o ponto de partida da reflexão do Papa é o ideal do matrimônio cristão. Ou seja, sacramento. Sacramento é o quê? Né? É o sinal do amor de Cristo pela sua igreja. Isso é o sacramento do matrimônio. Né? E é um sacramento que é indissolúvel. O matrimônio é indissolúvel. Mas ele reconhece também que há algumas formas de união que contradizem este ideal. Enquanto outras o realizam, pelo menos de forma parcial e analógica. Aí isso aqui é muito importante. O ideal é o quê para a Igreja Católica? É o matrimônio sacramental. Agora, tem muitas pessoas que vivem juntas, têm filhos, né, formam uma família, mas não são casadas. Ou então que vivem juntas, têm uma família bacana, linda, né, conseguiu se recompor depois de uma ruptura de uma primeira ou de uma segunda relação que não deu certo, mas conseguiu formar uma família nova. É o ideal da família cristã, católica? Não, o ideal era que todas as famílias da Igreja Católica fossem famílias que pudessem se casar. Mas ele diz assim, muitos desses casos realizam parcialmente. Né? Aí ele vai retomar o sínodo e dizer que a Igreja não deixa de valorizar os elementos construtivos nas situações que ainda não correspondem ou já não correspondem à sua doutrina sobre o matrimônio. Tem gente que vive só junta, amaziada. Né? É o ideal da Igreja Católica? Não. Mas ali tem alguns aspectos que são, que ele vai usar a expressão, sementes do Evangelho, sementes do Rei. Sim. Então vamos valorizar isso. Quem sabe a gente vai chegar a que essas pessoas possam, quem sabe, chegar um dia, querer se casar na igreja, etc. Ele vai também propor 5 tópicos para enfrentar esse problema. Primeiro, ele vai falar da palavra gradualidade na pastoral. Essa palavra não é dele, é de João Paulo II, e ele está querendo com ela trabalhar a questão dos casamentos civis ou da mera convivência presente em muitos casais, sobretudo entre os mais jovens. Aí uma coisa importante que eu queria dizer para vocês. Essa situação de casamento somente civil ou convivência, claro, nos meios populares, aqui em Minas, isso é muito comum. As pessoas vão viver junto. Não é verdade? Vocês estão na pastoral, vocês sabem disso. Né? Nas classes médias, classes mais altas, isso é mais raro. Né? Sobretudo se vem de famílias mais tradicionais, católicas. Né? Ninguém vai viver junto se não casou, não é verdade? Né? Pelo menos nas famílias tradicionais, isso até hoje ainda é muito forte aqui no Brasil. Nas famílias tradicionais católicas. Né? Por exemplo, eu sou de uma família tradicional católica. Né? Está lá meu sobrinho que vai se casar agora em outubro, final de outubro. Né? Então, nem pensar que ele vá viver junto com a noiva dele antes de casar. Né? Porque faz parte da família tradicional católica que os jovens, né, só podem viver, conviver junto depois que se casaram direitinho, bonitinho, para, etc, etc. Mas essa situação em muitos países, né, praticamente não existe mais. Por exemplo, eu morei 7 anos na França, eu conto sempre isso para os meus alunos, e praticamente na França ninguém se casa sem antes ter convivido junto. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ninguém se casa. Eu, no último ano que eu estava vivendo lá, né, eu deixei a paróquia que eu estava acompanhando, mas eu continuei, assim, me colocou serviço, né, da paróquia, mas eu não ia celebrar toda semana, mas tinha um padre lá que pediu se eu podia acompanhar alguns casais, né, que estavam se preparando para o casamento. Eram 8 casais, ou 9 que eu acompanhei, né. Daqueles 9 casais, todos já viviam juntos. Alguns vários anos. De todas as procedências, né? Então, só para a gente saber, isso em algumas sociedades é muito comum. Então, esse casamento, vamos dizer assim, ou convivência ou casamento somente civil. Então, o Papa vai dizer o seguinte, olha, né, o ideal, como dizia, né, é o casamento, né, que chega ao sacramental, mas esse casamento aí, ou essa convivência, né, ou essa união socialmente civil, eles, né,
O Papa diz, os pastores competem o quê? Não só a promoção do matrimônio cristão, mas também o discernimento pastoral das situações de muitas pessoas que deixaram de viver essa realidade. Para entrar em diálogo pastoral com elas, a fim de evidenciar os elementos de sua vida que possam levar a uma maior abertura ao Evangelho do matrimônio em sua plenitude. Então, mais que ficar condenando, dizendo, vocês estão no pecado, etc, etc, né? Então, vamos dialogar. O que vocês estão vivendo nessa relação de vocês, que é algo que realiza vocês plenamente? Para que, a partir disso, ajudar a perceber, será que isso não é uma semente do Evangelho? Será que isso não podia se expressar do ponto de vista evangélico? Então ele vai dizer, convém identificar elementos que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual. Não já condenar. Muitas vezes, se vocês forem olhar os nossos documentos da Igreja Católica, às vezes a gente só está condenando, a gente não está dialogando com essas situações. Né? O Papa reconhece também que a escolha do casamento civil e a simples convivência é muitas vezes motivada não por preconceitos, nem por resistência contra o sacramento, mas por situações culturais e ocasionais. Ele diz, muitos desses casais pedem depois da celebração do matrimônio na igreja. A escolha da simples convivência é muitas vezes determinada pela mentalidade contrária às instituições e aos muitos compromissos aos compromissos definitivos, mas também porque se espera adquirir maior segurança existencial. Em outros países, a rejeição é determinada pelo custo da cerimônia. Então ele vai tomar a ideia da gradualidade. Ele vai dizer assim, olha, isso pode ser, inclusive eu estava lendo até uma tese essa semana, né, sobre a situação na África, sobre a situação da família, como se compõe a família na África, né? E o cara que escreve a tese é um africano, ele disse, vou falar já, viu? Diz o seguinte, o casamento ele vai se dando em etapas. Em muitos casamentos, às vezes já está até vivendo, convivendo junto, etc., mas, sei lá, se não teve coisa que não aconteceu, não deu certo, né? Então, essa ideia da gradualidade, ou seja, né, quanto mais você vai adquirindo consciência do significado, mais isso poderá ou não se expressar sacramentalmente. Ele vai falar também do discernimento de situações chamadas irregulares. Então, primeiro, né, aquela situação da gradualidade. Segunda, as situações que ele chama de irregulares. Ele vai observar que tais situações são identificadas como de fragilidade e de imperfeição. Mais que falar de irregular, nós temos que identificar a fragilidade das pessoas e, vamos dizer assim, essas situações, vamos dizer assim, de imperfeição. Ele vai recordar duas lógicas que perpassam a história da igreja. Ele vai falar a lógica da marginalização, da exclusão, e a lógica da integração. Segundo ele, o caminho da igreja é sempre o caminho de Jesus. Qual é o caminho de Jesus? A misericórdia e a integração. Não a marginalização, não a exclusão. Trata-se de integrar todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional, gratuita. Isso eu acho super, super interessante. Ou seja, cada cristão tem lugar na comunidade. Então, o que a igreja tem que fazer? Ajudar cada um a encontrar o seu lugar. E a se sentir misericordiosamente aceito e acolhido. Mesmo para quem está em situação objetiva de pecado. Isso aqui é uma revolução. Né? Vou explicar depois por que é uma revolução. Pode haver alguma maneira de participar na vida da comunidade, quer em tarefas sociais, quer em reuniões de oração, quer na forma que ele possa sugerir a sua própria iniciativa discernida juntamente com o pastor. Aí eu vou apresentar aqui uma coisa muito importante. Eu falei para vocês, se não me engano, no ponto passado, que nos anos 90, começo dos anos 90, na Alemanha, os bispos da Alemanha ficaram muito preocupados com a situação dos divorciados que tinham voltado a se casar. Então, eles propuseram um caminho, que eles chamaram caminho de reconciliação. E esse caminho significava o quê? Um processo de acompanhamento da parte do pastor, ou padre, ou bispo, ou agentes preparados para isso. Dessas pessoas que viviam uma segunda união depois de ter um casamento, o primeiro casamento se rompeu. Para ajudar a pessoa a refazer o seu itinerário, do ponto de vista espiritual também, a se perdoar, a perdoar o outro, né? E a redescobrir
que aconteceu? A contar de novo a sua história. E a se reconciliar com Deus. E os bispos diziam o seguinte: em algumas situações, o que elas estão vivendo na nova união tem algo, não é o sacramento, porque eles vão ter a primeira relação. Mas tem algo que eles estão vivendo que é da ordem do amor, que é trocado entre o casal, entre a família, e isso é abençoado por Deus. Onde existe o amor, aí está Deus. Então os bispos diziam isso. Então, é possível, em alguns casos, que algumas dessas pessoas possam voltar a comungar. Comunhão para divorciados e voltar a se casar. Então, eles consultaram Roma. E quem estava na Congregação para a Doutrina da Fé era o cardeal Ratzinger. Então o cardeal Ratzinger vai dizer que eles não podem comungar, porque objetivamente eles estão em pecado. Porque eles estão vivendo uma segunda união. E segundo o Evangelho, se você se separou da sua mulher, né, e ela voltou a se casar, você voltou a se casar, você comete adultério contra ela e ela comete adultério contra você. Então, você está em adultério, está em pecado. Objetivamente, você está sendo pecado. Esse texto do Evangelho é a referência principal, né, onde, a partir da qual se organizou toda uma reflexão. Então, nesse texto respondido pelo cardeal Ratzinger, não foi somente para os bispos alemães, foi para os bispos alemães e toda a Igreja Católica. Então, desde então, a Igreja Católica, como eu falei para vocês no ano passado, ela tem uma situação, fica assim, uma situação meio complicada, por causa justamente dessa afirmação da objetividade. Aqui o Papa Francisco diz o quê? Mesmo que essas pessoas objetivamente estejam em condições de pecado, elas não podem ser excluídas da igreja. É um passo extraordinário. E elas podem ter tarefas dentro da comunidade, tarefas sociais, participar de reuniões de oração, né? Que elas possam encontrar o lugar delas discernindo como pastor. Ou seja, nós não podemos excluir essas pessoas da igreja. Eles perguntam também sobre a maneira de lidar com essas situações irregulares. Segundo ele, os padres sinodais chegaram ao seguinte consenso: na abordagem pastoral das pessoas que contraíram matrimônio civil, que são divorciadas novamente casadas, ou que simplesmente convivem, compete à igreja revelar-lhes a pedagogia divina da graça nas suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude do desígnio de Deus, que Deus tem para elas. Então, significa que eu não possa anunciar aquele que é o caminho ideal que a igreja propõe. Mas, disse, tendo em vista essa orientação geral, é preciso tratar cada um dos casos. Aí que está a complicação. Já começou. Não existe uma norma geral para todo mundo. Cada caso é um caso. Eu não posso, então, tratar aquele caso como se fosse igual de todos. Então ele vai começar com os divorciados e casados e ele vai dizer: esses casos são muito diferenciados, não devem ser catalogados em afirmações demasiadamente rígidas, nem sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Ele vai recordar que a familiar de consórcio diz sobre casos em que algumas situações, o homem e a mulher, por motivos sérios, não podem se separar. Se casou a segunda vez, mas eles por motivos sérios. Às vezes a mulher, né, tem, não sei, numa união, voltou a ter 4, 5 filhos. Como é que ela vai separar do marido? Né? Como é que vai criar aqueles filhos? Então tem situação. A familiar de consórcio já havia esses casos. Né? Só que lá a familiar de consórcio dizia o quê? Nesses casos que não podem se separar, vivam juntos, mas como irmãos. Então se o problema, né, aí é aquela coisa, né? Como se o único problema que a igreja visse como sendo pecado é a questão do sexo. Eu acho que aí é um problema da igreja com relação também à questão da sexualidade. Né? Então, ele diz: há casos de pessoas que fizeram grandes esforços para salvar o primeiro matrimônio e foram abandonadas injustamente. Casos de pessoas que contraíram uma segunda união em vista da educação dos filhos, né? Que estão certas em consciência que o primeiro matrimônio nunca foi válido. Há casos de uma união que vem de um divórcio recente. Então, o discernimento dos pastores deve se fazer distinguindo adequadamente com o olhar que discina bem as situações. Não existem receitas simples. A vida é complicada, então também não existe receitas.
Então ele faz que acolher as considerações dos padres, ele diz que acolher as considerações dos padres que quiseram afirmar que os batizados que estão divorciados e recasados devem ser integrados mais intensamente nas comunidades cristãs, de várias maneiras possíveis, evitando todas as ocasiões de escândalo. A lógica da integração, diz ele, constitui a chave do acompanhamento pastoral, para que não só eles saibam que pertence ao corpo de Cristo, que é a igreja, mas que eles também façam a experiência feliz e fecunda dessa igreja. Então ele diz que é necessário discernir essas situações e as diversas formas de exclusão que atualmente são praticadas no âmbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional que podem ser superadas. Tem muita exclusão que a gente vive, né? E essas pessoas não podem se sentir excomungadas, mas podem viver e amadurecer como membros vivos da igreja, sentindo a igreja como uma mãe que os recebe sempre, que cuida deles com carinho, que os anima no caminho da vida do Evangelho. Isso eu acho que são orientações bastante importantes. Ele vai dizer também que, diante dessa enorme variedade de situações, não se pode esperar do sínodo uma nova normativa geral de tipo canônico aplicável em todos os casos. Esse número 300, vocês guardem, viu? É o número que vai criar mais problemas. Né? Outro dia mesmo eu li um comentário dos bispos italianos furiosos com o Papa. Porque diz o seguinte, o Papa tinha que oferecer uma receita para todos, uma diretiva. Ele caminha para os bispos resolverem. Né? Ou seja, aquela ideia que Roma locuta causa quibita. Ou seja, Roma falou, a gente tem que fazer, obedecer. Que é uma ideia que a gente tem da Igreja Católica. E o Papa está recolhendo aquela ideia de sinodalidade, que eu falei para vocês. As igrejas, elas têm que descobrir como oferecer diretivas nas próprias igrejas locais. É possível, dizer apenas, um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares que deveria reconhecer, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual, em todos os casos, as consequências, os efeitos de uma norma não devem necessariamente ser os mesmos. Então tem que saber a situação antes de ajudar e acompanhar um discernimento. Na prática, o Papa sugere que os bispos orientem os padres para que efetivamente façam acompanhamento desses casos. Aí, anteontem, eu falei para vocês que estava com Mariana, né? Eles estão comemorando a semana dos 10 anos, né? Você sabe que sábado faz 10 anos que Dom Luciano fez sua Páscoa, Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, a Diocese de Mariana está fazendo uma semana comemorativa. Então, eu fui lá participar de uma das noites dessa comemoração, o padre. Nós estamos conversando, um dos assuntos que a gente conversou foi esse. E o padre dizia uma coisa que eu acho que é séria. Ele é padre, né? Ele dizia o seguinte, olha, o principal problema da Igreja Católica do Brasil é que os padres não têm paciência para acompanhar o povo, as situações. Primeiro, é claro, muitas paróquias são muito grandes, né? Então não tem condições, o padre sozinho fazer tudo. Mas mesmo, né? Assim, em geral, a gente vê que os padres às vezes não atendem, não acompanham as situações. Então isso aí é uma das coisas que o Papa mais pede. Na prática, sugere que os bispos orientem, como falei, os padres, para que eles façam esse acompanhamento. Para cada caso, sugere também que os que vivem tais situações façam o exame de consciência.